Porque o evangelho de hoje é isso. Lucas, ao narrar esse episódio no qual Jesus estava no templo e ali se deparou com todos aqueles que depositavam as suas quantias em dinheiros no templo, as suas ofertas votivas, ele viu ali uma viúva, uma pobre viúva, que vai na caixa das ofertas e lá deposita apenas 2 moedas. E como que Jesus sabe que aquela mulher, a sua oferta agradou a Deus? 2 coisas. É óbvio que Jesus é Deus, e Ele conhece o coração de cada um de nós, e Ele sabe qual é as nossas intenções. Antes de nós falarmos alguma coisa, diz a palavra de Deus que Ele já sabe o que nós queremos falar. Ou seja, Ele conhece as intenções de cada um de nós, e Ele conhecia as intenções de cada uma daquelas pessoas que depositavam suas ofertas votivas no templo. Mas existia também a caixa da oferta do templo lá de Jerusalém. Ela tinha uma espécie de uma forma como alguém colocava as moedas. Quanto maior fosse a quantidade, mais barulho fazia. Então, lembre-se, quando Jesus fala no evangelho bem assim, para os fariseus, seus hipócritas, vocês dão ofertas e tocam as trombetas, para que todo mundo saiba que vocês deram as ofertas, porque o barulho que fazia na caixa era como se fosse uma corneta, ou seja, todo mundo sabia que muito se tinha doado àquela pessoa. A viúva vai lá e coloca 2 moedas. Você sabe qual era o tamanho dessas moedas que essa mulher colocou lá? Na nossa linguagem do real, 1 centavo. Que a gente nem usa mais, né? Que a gente nem encontra mais 1 centavo na nossa linguagem. Nossas moedas hoje, a gente não encontra mais 1 centavo. Mas foi 2, como se fosse 2 centavinhos que aquela mulher colocou na caixa. Não fez barulho nenhum. Mas Jesus conhecia o coração daquela mulher, e Ele sabia que o que ela estava depositando ali era tudo que ela podia ofertar a Deus. E o que ela estava ofertando a Deus era grande demais, porque no seu coração era o maior, o que ela podia dar a Deus. E é isso que agrada a Deus. É por isso que pedi para cantar: o que agrada a Deus é a minha pequena alma, é a minha pobreza, é o meu colocar a minha vida diante de Deus como tudo o que eu tenho. Deus não precisa do nosso dinheiro, a gente sabe disso, mas é óbvio que também nós precisamos lembrar que a igreja se mantém com o dízimo, com as ofertas, com tudo aquilo que você pode doar para a igreja, para fazermos acontecer. E aqui não estou dizendo que você não vá doar, doe, continue doando, viu? Seja generoso, seja sincero na sua oferta, seja generoso no seu dízimo, nas suas ofertas, né? Durante o período de festa, então ainda você doe mais ainda para ajudar a igreja, que é muito importante a sua ajuda para mantermos toda a nossa igreja, tudo aquilo que precisamos. Mas Deus quer que você doe de forma sincera, não só os seus bens aí que você doa aí, dinheiro, dízimo, oferta, mas a sua oferta maior tem que ser o seu coração, de forma gratuita, sem esperar nada em troca de Deus. Você não pode ofertar para Deus aquilo que sobra, ou o resto. Nós temos um monte de católicos na igreja, que é triste, mas dou o resto para Deus. Quando eu já vou fazer os meus cálculos de vida, primeiro minha família, primeiro as festas, primeiro as comemorações, primeiro o meu trabalho, primeiro o meu emprego, primeiro a minha faculdade, primeiro o meu casamento, primeiro tudo em primeiro. Aí se sobrar tempo eu dou para Deus alguma coisa. Aí, ou seja, o que me resta eu dou para Deus. O que me resta eu estou dando para Deus. Não, já estou dando muito, eu dou
meia hora do meu dia para Deus, ou 1 hora do meu dia para Deus, já estou dando muito. Mas dá para as outras coisas do mundo horas e horas, dias e dias. Mas para Deus eu dou o que me sobra, o que me resta. Você acha que Deus não sabe? Deus não vê isso no nosso coração? Deus enxerga o nosso coração e Ele sabe o que nós estamos fazendo. Tem muitos irmãos e irmãs que doam da sua vida o que resta, o que sobra. Tem gente que nem doa o que sobra. Pior ainda, porque não doa nada. Está na igreja, diz que é católico, diz que é cristão, é batizado, comunga do corpo e do sangue de Cristo, mas não doa nada. E eu não estou dizendo simplesmente de uma oferta de dízimo não, tá? Porque isso aí a gente nem discute, tá? Porque essas coisas aí, você como católico já por obrigação, né? Já deveria saber que ser dizimista, a gente não vai discutir isso aqui. Não estou aqui para discutir isso. Ser dizimista é sua obrigação. Então devolver o dízimo já é algo que você já deveria saber isso há muito tempo, se você não é. Né? Agora, eu estou falando da sua vida, do tempo para Deus. O tempo para Deus. Nós temos um monte de gente na igreja que eu já faço muito, porque eu dou dízimo, eu dou oferta, eu venho à missa, mas eu não faço nada para Deus, nada mais. Eu não coloco a minha vida à disposição de Deus para nada. Eu não oferto nada para Deus daquilo que pertence a Ele, porque a minha vida pertence a Ele. Eu não dou. E quando resolvo fazer alguma coisa, ainda faço reclamando, porque tem gente que na igreja, que quando doa alguma coisa, né, algum tempo para alguma pastoral, para algum movimento, para alguma coisa, reclama, murmura. Então, presta atenção, Jesus, ele viu o coração daquela viúva, ele percebeu que aquela mulher estava dando tudo o que era o possível para ela. Foi pouco aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus foi grande demais. Na balança de Deus, o que ela doou não teve nem como se medir em comparação com as outras pessoas. Por isso Jesus termina o evangelho dizendo: o que ela doou foi muito maior e foi muito mais agradável a Deus, porque foi uma simplicidade, foi um desejar, ou seja, o seu coração, ela desejou fazer aquilo, ela deu sem esperar nada em troca. Muitas vezes nós fazemos as coisas na igreja esperando recompensa, esperando sermos reconhecidos, esperamos, aí a gente às vezes faz alguma coisa, padre, presta atenção que o padre vai falar aqui para você não confundir a sua cabeça, para não dar um nó na sua cabeça, porque às vezes a pessoa ouve o que o padre vai falar agora, e vai dizer assim: nossa, então o padre agora confundiu a minha cabeça. Espera aí, não quero confundir a sua cabeça, eu quero trazer um entendimento para você, do seu servir, do seu entregar ao Senhor a sua vida. Às vezes nós fazemos assim, nós nos doamos para alguma coisa na igreja, em vista de ganharmos uma recompensa, o céu. Está errado? Olha, nós precisamos fazer o caminho aqui na terra para chegarmos ao céu, mas nós não podemos fazer troca. O seu servir na igreja não pode ser baseado em uma troca. Eu estou servindo porque Deus vai me dar o céu. Você tem que servir porque você é filho de Deus, é batizado e é servo de Deus. A palavra de Deus diz assim, esses dias para trás no evangelho, vocês vão lembrar que no final do evangelho, Jesus falava bem assim: no final de tudo, você tem que dizer: servo inútil, fizemos o que deveria ter sido feito. Aí as pessoas criam uma dificuldade, uma resistência quando ouvem isso, né, no evangelho. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: você tem que fazer.
Não é porque vai ganhar o céu, é porque você é filho de Deus e você é servo de Deus. Então é sua obrigação fazer, é sua obrigação se doar, é sua obrigação fazer em favor do outro, é obrigação sua amar, é obrigação sua perdoar, é obrigação tua de fazer tudo isso, porque está no Evangelho. E se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que fazer. Nós não estamos fazendo porque é uma troca, até mesmo porque Deus não faz troca conosco. Eu não faço as coisas na igreja, eu não sirvo a Deus, aos meus irmãos e minhas irmãs na igreja, porque Deus vai me dar o céu. Eu sirvo porque eu sou filho de Deus, e é minha obrigação, como filho de Deus, fazer as coisas em favor do reino de Deus, em favor dos meus irmãos e irmãs, em favor da minha comunidade, em favor da minha igreja. Quando eu entendo isso, o meu servir fica 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor. Porque quem nos dará essa recompensa do céu é Deus. Mas eu não estou fazendo porque Ele vai me dar essa recompensa, porque não é uma troca, meu irmão e minha irmã. Não é uma troca, não é uma condição. Deus não colocou essa condição para eu trocar com Ele, porque se for assim, então todo mundo que está fazendo está muito fácil, e aqueles que não fazem nada estão ferrados. Só que a coisa não funciona assim. Então, entenda, Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe qual é a sua intenção quando está fazendo as coisas, quando está se doando. Então, coloque verdade na sua entrega, simplicidade, amor. Tudo que você fizer, faça por amor a Jesus Cristo, por amor a Deus, por aquilo que você, olha, eu faço, mas eu não faço para engrandecer a mim, não, eu faço porque eu amo a Deus, e o que eu estou fazendo, eu estou doando para Ele o melhor de mim. Eu estou fazendo de tudo para doar aquilo que é melhor, o máximo que eu posso doar para Deus. Nós hoje na igreja estamos celebrando os mártires, né? Santo André do Lac e seus companheiros. Foram 117 mártires, martirizados por amor a Jesus Cristo, por fazerem aquilo que todos nós deveríamos fazer, como filhos e filhas de Deus, como batizados e batizadas na fé católica, por amor. Que nós, meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos isso. Deus conhece o nosso coração, e o que Ele espera de nós é que nós saibamos ofertar com sinceridade, com amor, a nossa vida, em primeiro lugar a nossa vida a Ele, não esperando nada em troca. Se vier alguma coisa, louvado seja Deus. Mas se não vier, eu vou parar de servir porque não veio? Não, eu vou continuar servindo, porque esta é a minha missão, servir até o fim, sem voltar, sem desistir, porque isso agrada a Deus, isso agrada a Deus, que conhece o nosso coração. Então, meu irmão e minha irmã, aprenda a se doar por amor, não esperar nada em troca, não esperar que o padre vai te reconhecer porque você fez, não esperar que o fulano vai dizer porque você fez, não, o reconhecimento não precisa vir assim como nós muitas vezes queremos. É triste isso, porque na igreja nós temos muitas pessoas que ficam esperando reconhecimento daquilo que elas fazem. Tem muitas pessoas na igreja que, se o padre não falar o nome delas na hora do agradecimento, se o padre não dizer que ela fez isso, que ela fez aquilo, aí ela fica irritada, fica chateada, aí depois ela vai lá falar com o padre, porque o padre, olha padre, eu fiquei chateado, na missa, trabalhei igual uma condenada, fiz um monte de coisa, trabalhei nas barracas, cantei, fui dizimista, fui não sei o que, fui da equipe de não sei o que, fui dar muita coisa, fiz tudo que eu podia, padre, e o Senhor não falou nem o meu nome. Estou chateada com o Senhor. Oxe, não entendeu o que é servir, gente? Não entendeu nada. Não entendeu
Nada, nada, nada. Você está servindo, esperando que o padre diga o seu nome, que o padre diga: olha, eu vou trazer aqui na frente essa fulana, porque essa fulana fez tudo durante essa novena de Nossa Senhora das Graças. Aí, olha, tá vendo? Olha que maravilha. Aí a pessoa fica toda inflamada no seu ego, né? Ela fez, ai que maravilha. Mas esse é o sentido de servir? Se esse é o sentido de servir, a gente está ferrado. Porque vai ter um monte de gente com raiva do padre, porque a gente não fala nome. Porque se eu falar o nome do fulano que cantou na missa hoje, porque ele está se doando ali, mas não falar do nome do fulano que foi o ministro da Eucaristia daquele dia, ou do fulano, eu vou estar ferrado, meus irmãos e minhas irmãs, porque vai ter um monte de gente que vai ficar com raiva do padre. Então o meu servir é para Deus, é por amor, eu não preciso disso. Aí tem um monte de gente melindrosa na igreja que passa por essas situações, aí fica: eu vou me afastar, não vou fazer mais nada na igreja. Aí fica igual a criança birrenta, né? Eu não vou fazer mais nada. Também não ajudo mais, porque o padre não fala, o padre nunca me agradeceu por eu fazer as coisas na igreja. Meu irmão e minha irmã, é sua obrigação fazer. É sua obrigação fazer as coisas na igreja. Quem está perdendo é você. Não é o padre, é você. Quando você deixa de se doar, quando você deixa de fazer as coisas, você que está perdendo, não é o padre, é você. Porque quando você faz por amor, quando você se doa por amor, sua vida vai se transformando. Deus não muda porque você está fazendo, porque Deus continua sendo Deus. Quem muda é você. É a mesma coisa quando a gente fala da oração, né? Mesmo sentido. Às vezes a gente faz orações e fala assim, na intenção de mudar a Deus. A gente não muda a Deus. Deus é o que é e pronto, acabou. Sua oração não vai mudar a Deus. É você quem muda quando ora. Então quando você serve, quando você se coloca à disposição por amor, em servir a igreja, servir os irmãos e irmãs, servir a sua comunidade, doar a sua vida, doar o seu tempo, você está fazendo isso por amor, vai mudando dentro do seu coração, você vai se transformando. Você vai ser uma pessoa melhor. Agora, quando você não entende isso, aí fica difícil. Por isso, preste atenção. Deus vê o nosso coração. Então, se você está fazendo por obrigação, faz não. Para. Porque não está fazendo nada de diferença na sua vida, e muito menos na vida do irmão. Não está agregando nada. Faz por amor. Coloca amor naquilo que você faz. Dedicação. Se vier alguém falar bem assim, olha, essa fulana, ela faz coisas tão boas na igreja, é tão bonito ver ela fazendo parte da nossa comunidade, ajudando a todo tempo. Que bom. Mas se também ninguém falar, tudo bem. Você fez por amor, não fez? Então que maravilha. Que maravilha. O que você fez, se foi por amor, vai ficar. Ninguém esquece. Ninguém. Melhor ainda, Deus que vê o seu coração. Por isso, meu irmão e minha irmã, aprendamos a servir por amor, a doar, seja o que for, o nosso tempo, principalmente, a nossa vida, o nosso tempo para Deus, por amor. Não coloque em segundo plano na sua vida, não, por favor. Coloca sempre em primeiro plano. Não dá resto para Deus, não, porque Deus não quer resto, não. Tem gente que fica a vida toda na igreja, nunca faz nada. Aí quando já está bem velhinho, nada contra as pessoas de idade, viu gente? Por favor, não estou falando mal de vocês, tá? Aí quando fica bem velhinho já assim, já de cabeça branca, cheio de dor nas juntas, né? Porque a gente vai ficando velho, a gente fica cheio de dor, né? Eu estou com 42 anos, mas já estou começando a ter umas dores aí. Esse dia teve que ir no médico, porque a lombar estava doendo, depois o joelho começou a doer, o ombro começou a doer, eu falei, ih, lascou. Entrou nos 40, já começa, né? Tá bom.
Aí quando a gente vai ficando já velhinho, assim, já cheio de dor aqui, dor ali, um monte de remédio para tomar, impossibilitado de fazer algumas coisas, não consegue mais sair tanto, não consegue mais andar tanto. Aí a gente vai, agora eu vou servir o Senhor. Não que você não possa servir, não estou dizendo que você não possa servir não, viu? A gente acolhe, porque a gente acolhe todo mundo, mas você vai ter uma limitação. Você vai ter uma limitação. É por isso que a gente precisa não deixar, né, para dar para Deus aquilo que já está ali, já. A gente tem que dar agora, assim, sabe? A nossa juventude, a nossa força, a nossa coragem, o tempo que a gente está ali vivendo, está na igreja, vamos doar mais a nossa vida, mais tempo para Deus. Vamos fazer isso valer. Nós não somos cristãos, não somos filhos de Deus. Ele vê o nosso coração, viu? E Deus vai acolhendo a nós assim, de uma forma tão bonita. Por isso, ofereça para Deus, por amor, tudo que você pode oferecer. Ofereça. E eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa melhor, você vai mudar. Sua vida vai mudar. Tudo em você vai mudar. No final da sua vida, quando você estiver morrendo, você vai ser uma pessoa feliz. Porque você vai dizer bem assim: toda a minha vida foi em prol de fazer aquilo que Deus me pediu. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Agora, posso ir embora feliz. Mas aí as pessoas que não fazem isso, quando estão morrendo, entram em desespero. Aí começa a lembrar de um monte de coisas. Aí tem que pedir perdão, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Aí tem que chamar o padre, tem que fazer um monte de coisas. E aí quando, morre, aí acabou, não tem mais nada para fazer. Por isso, que agrada a Deus é minha pequena alma. É que eu ame minha pequenez, é a minha pobreza, é me esvaziar e oferecer para Deus tudo aquilo que eu sou. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Maria, ofereceu para Deus tudo, o melhor dela, tudo. E aí um belo exemplo para nós, né? Principalmente para vocês aqui da paróquia, dedicada a ela. Eis-me aqui, Senhor, faça segundo a tua palavra, a tua vontade.